Querida e amada serva do Senhor, neste final de semana era para nós estarmos reunidos em congresso lá na cidade de Sinop. Infelizmente, por causa dessa pandemia, o nosso congresso precisou ser cancelado nesse ano. Mas com a graça de Deus, em 2021 estaremos todos juntos em nosso congresso distrital. O livro bíblico que norteou os nossos estudos desde a sua escolha lá no congresso de São José do Rio Claro foi o livro de Neemias. Neemias é o livro do Antigo Testamento que relata uma grande transformação operada por Deus através de um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve. Deus fez isso para fazer do seu povo um grande povo. E sempre que se fala do livro de Neemias, se fala principalmente sobre as qualidades excepcionais da liderança de Neemias. Mas há uma mensagem muito mais ampla e uma aplicação muito mais abrangente do que o modelo de líder. Percebe-se que à medida em que a narrativa do texto de Neemias vai prosseguindo, ocorre uma transformação de proporções gigantescas no povo de Deus. E não são transformações profundas somente num sentido social, econômico ou político, mas a gente percebe principalmente uma transformação, uma mudança da relação do povo com o seu Deus. O início de Neemias mostra um povo destruído. E não só nas muralhas em ruínas e nos portões queimados de Jerusalém, mas na falta da estrutura social, moral e espiritual do povo. A notícia que Neemias recebeu da sua pátria é que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam por ali por perto, desprezavam o povo judeu. E disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não haviam sido consertados. Com certeza, havia muita dor, muita tristeza, muito choro, havia uma lamentação muito grande no povo. A verdade é que eles estavam em uma grande angústia. Mas de uma forma surpreendente, na segunda metade do livro, a gente começa a ouvir um relato diferente, um relato positivo. A gente ouve formas cada vez mais concretas, uma nova ordem que é acompanhada de muita alegria e celebração pelo povo. A festa para comemorar esta nova ordem, ela foi celebrada durante 7 dias. No capítulo 12, no versículo 43, nós lemos: naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Que texto bonito! E fica evidente para nós que algo muito especial aconteceu. Uma grande transformação aconteceu. O livro de Neemias pode ser definido como a história desta maravilhosa transformação. De tristeza e lamentação para alegria e celebração. É um livro que enche o nosso coração de uma viva e verdadeira esperança, ao lermos sobre o resgate de Deus ao seu povo, de ver Deus agindo por meio da fé nos corações dos seus filhos e ver eles participando, crescendo e se desenvolvendo naquilo que Deus queria. A situação relatada a Neemias e que depois foi constatada por ele mesmo ao chegar em Jerusalém, é uma situação dramática. O autor retrata o quadro de Jerusalém e de seus habitantes quando ele fala da grande miséria e desprezo que sofriam, quando ele fala dos muros derrubados, das portas queimadas, da cidade assolada, quando ele fala da zombaria de Sambalate. A situação se torna crítica diante do ataque iminente dos inimigos que moravam nas proximidades da cidade de Jerusalém. E a situação é tão trágica que o governante do povo inimigo, Sambalate, zomba dos reconstrutores dizendo: será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas eles podem tirar pedras para a construção? Tudo isso provoca uma tristeza muito profunda em Neemias e no povo de Israel. Todos reconhecem que o presente é consequência dos pecados que haviam cometido lá no seu passado. E Neemias, quando ele ouve essas más notícias, ele senta, ele chora, ele se lamenta por vários e vários dias.
E mesmo diante do rei, Neemias não consegue esconder a sua tristeza. Mas então, com um coração contrito, ele confessa em nome de todo o povo de Israel os pecados que cometeram contra Deus. Mais tarde, lá no capítulo 9, nós vemos agora um povo arrependido, um povo vestindo pano de saco e fazendo a confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Diz o texto que eles ficaram uma quarta parte do dia nesta atitude diante de Deus. Há um sentimento de vergonha, um sentimento de tristeza, tanto por causa da fraqueza e insegurança diante dos seus inimigos, quanto pelo arrependimento sobre os seus pecados. Mas o choro, ele não é só uma demonstração de arrependimento. Nesta história, o choro não é para levar ao desespero, mas o choro é uma fonte de esperança. É para levar a esta fonte de esperança. A miséria e a humilhação levam o povo à oração. E a oração de Neemias e também a oração do povo é de uma riqueza impressionante, de um ensino maravilhoso para nós, cristãos do dia de hoje. Porque na sua adoração, eles reconhecem a grandeza de Deus. Eles mostram que o Senhor é o Criador de tudo e de todos. Eles proclamam este Deus como o Senhor da história, mesmo que Ele use a história para disciplinar o seu povo. Mas ao mesmo tempo, eles também mostram que nós temos um Deus de misericórdia. E isso é elogiado muitas e muitas vezes. O povo não esquece que o seu Deus é aquele que supre as suas necessidades. Portanto, o povo não só o adora, mas mostra a sua confiança neste Deus quando clama por proteção, quando pede pelo favor de um rei de um outro povo e até mesmo quando ora pela destruição dos inimigos. O próprio Neemias mostra seriedade na sua oração ao se dedicar por um tempo ao jejum pelo seu povo e ele permanece em oração diante do Senhor dia e noite. Da mesma forma, o povo se dedica de corpo e alma à oração, quando gasta horas em adoração, em confissão diante do seu Deus. E ao longo das diversas situações de reconstrução de Jerusalém, das tensões relacionadas a tudo isso, a cada pouco nós vemos no relato do livro de Neemias pedidos rápidos a Deus para que Ele intervenha e Ele haja pelo seu povo. O povo que chora também é o povo que aprendeu a orar e a confiar. E para que um povo se encontre com o seu Deus quando está enfrentando uma profunda crise, quando está em tristeza e lamentação, para que este povo possa passar para um estado de alívio e reestruturação, que é a alegria e a celebração, o choro e a oração são caminhos essenciais. Mas são necessários também muito trabalho e obediência à lei de Deus. E esse é um grande ensino que fica para todos nós. Deus é o construtor da história do povo de Israel. Mas o livro de Neemias nos mostra que Deus achou parceiros à altura para essa tarefa. O trabalho começa antes mesmo de uma ação visível da reconstrução. Começa na iniciativa corajosa de mudar o que está errado. Essa iniciativa reflete uma disposição muito grande de Neemias e do povo de Israel em correr riscos. Quando Neemias se coloca lá diante do rei Artaxerxes, ele não tem a certeza do consentimento do rei para o seu projeto pessoal. Mesmo assim, Neemias não se intimida. Ele pede e ele tem resposta positiva. O povo sente que os inimigos começam a se insurgir contra a reconstrução, mas este povo também está disposto a correr o risco. Na iniciativa de se tentar mudar o curso da história, percebe-se também o planejamento e a atitude de dependência do Deus que vai dar as diretrizes para todo o trabalho. Neemias correu riscos, o povo correu riscos. Neemias, para fazer aquilo que Deus esperava, primeiro faz uma vistoria das condições da cidade e principalmente dos muros, para só então compartilhar o plano que Deus colocou em seu coração. Evidencia-se aqui novamente a parceria entre Deus e Neemias, porque Deus tem um plano, mas Neemias está ali a serviço do Senhor para desenvolver este trabalho e para detalhar. Não só de oração e de planos vive o povo de Israel. Chegou a hora de pôr as mãos à obra,
E o desafio de Neemias ao povo é: vamos construir de novo as muralhas da cidade. Vamos acabar com essa vergonha. E a resposta do povo vem imediatamente: sim, Neemias, vamos começar a reconstrução. Eu, particularmente, gosto muito desse trecho da Bíblia na linguagem mais antiga, onde o povo responde: disponhamo-nos e edifiquemos. Eles não esperam para começar. Mesmo diante da oposição, mesmo diante dos riscos, a disposição do povo continua de forma muito clara: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. E o trabalho começou de uma forma muito disciplinada e ordenada, como a gente vê ao longo do capítulo 3. A história mostra um agir e um trabalhar frenético do povo de Deus, que só é interrompido por questões de emergência, como, por exemplo, a ameaça do ataque inimigo. O trabalho de reconstrução das muralhas ele é realizado, então, num tempo curtíssimo para o tamanho dessa obra. 52 dias foi o tempo para que tudo estivesse pronto. Mas durante este período, houveram outras formas de trabalho importante para o povo de Deus. A gente, ao ler o livro de Neemias, a gente percebe ali a reparação das injustiças sociais no capítulo 5. A gente percebe também a organização do templo e do serviço no templo para que o culto fosse agradável a Deus no capítulo 10. A gente vê o repovoamento da cidade de Jerusalém no capítulo 11. E a gente sabe que muitas outras ações foram sendo feitas para a restauração do povo de Israel. E aí, todo o livro de Neemias fala de um esforço muito grande. Fala de disciplina, de organização, de submissão e suor, para que todo o seu serviço pudesse ocorrer de forma esperada na transformação que Deus queria para o seu povo. E tanto Neemias quanto os líderes do povo, eles queriam muito fazer o que está no coração de Deus. E esta atitude, ela não existe só em relação ao plano de Deus para a reconstrução dos muros, mas também em relação à vontade de Deus para a reconstrução do seu povo, o que significa muitas vezes passar por sacrifícios e humilhações. O capítulo 8 ele fala do prazer e da sede que o povo tinha em obedecer à lei de Deus. E o povo ele pede que a lei seja trazida para a leitura pública. A gente tem aqui agora o sacerdote Esdras, um outro personagem importante. E o sacerdote é o ministro da palavra, o pastor. Ele traz essa palavra. E todos se reúnem para ouvir de ouvidos muito atentos a palavra de Deus. E diz o texto bíblico, desde cedo de manhã até o meio-dia. Mas aquele povo não tinha apenas vontade de ouvir. A gente percebe que existia uma emoção, existia uma atitude de devoção perante a palavra de Deus. E a seriedade da busca pela vontade de Deus acaba então nos sendo revelada no fato de que, ao acharem na palavra do Senhor orientações práticas sobre a festa dos tabernáculos, eles logo colocam essas práticas em prática. E nós vemos também que o povo logo se dedica a uma fiel colaboração com os seus dízimos e com as suas ofertas. A gente percebe que o povo se dedica a santificar o dia do descanso. Diz o texto que eles acabam com o comércio e com os mercadores da região no dia do descanso. E até mesmo separação de casais em que um dos cônjuges era do povo pagão. Tudo isso a gente vê o povo de Deus tendo o desejo ardente de seguir a vontade do Senhor. Mas para chegar ao patamar da estabilidade, onde finalmente vai haver tranquilidade para celebrar a alegria da reconstrução, é necessário que o povo de Deus também tenha o desejo de seguir a orientação que vem da palavra de Deus. Para isso, Deus está preparando uma grande liderança através de Neemias. Por que os povos não têm sempre grandes líderes? Neemias ele nos mostra que um verdadeiro líder do povo de Deus é, em primeiro lugar, alguém chamado por Deus. Neemias é um homem cujo coração o Senhor colocou a serviço da reconstrução de Jerusalém. E Neemias sabe que foi chamado e conduzido por Deus para liderar e auxiliar nessa reedificação. Uma outra condição que favorece o aparecimento de um grande líder é a situação de crise e tensão extrema.
E neste caso, o povo de Israel tinha uma necessidade gritante de resolver essa crise, essa tensão. O povo tinha essa necessidade gritante da reconstrução dos muros e da nação do povo de Israel. Os primeiros 7 capítulos, eles estão repletos de detalhes da desgraça que o povo vivia, da tristeza que o povo se encontrava, do caos, do clamor por uma reedificação. Mas esta condição só permite que nós possamos ver Deus agindo no seu povo através de um desejo que brota do coração do líder Neemias. Deus age por meio do seu líder com soluções dos grandes aos pequenos problemas que o povo teria. E só tem um grande líder, o povo que quer aceitar esta liderança. Na pessoa de Neemias, nós encontramos um líder com uma série de qualidades ideais para realizar o trabalho de transformação profunda que o povo de Deus deveria passar. Neemias, em primeiro lugar, ele tem um grande Deus. Ele sabe disso. Ele tem temor pela majestade e santidade absoluta do seu Deus. Ele conhece este Deus na sua intimidade, porque ele sabe que o Deus dos céus é quem vai dar sucesso a ele. E até para decisões do dia a dia, Neemias pôde dizer que foi Deus quem moveu seu coração. E Neemias, ele revela essa consciência de que a obra é de Deus, pois ele sabe que o plano foi colocado em seu coração pelo seu Senhor, e ele tem a certeza deste cuidado e da providência divina para todas as batalhas que surgirão, que ele terá que enfrentar como uma liderança. O grande líder também é uma pessoa que não tem receio de confrontar autoridades, sejam elas de povos inimigos ou sejam elas outros líderes do próprio povo de Deus que talvez porventura se desviaram dos princípios de justiça estabelecidos pela palavra do Senhor. O líder, ele também sabe ser um modelo, ele sabe ser um exemplo de sacrifício no trabalho e no desprendimento com relação a outras coisas mundanas. E finalmente, Neemias, como exemplo de liderança, ele mostra na administração deste enorme projeto uma habilidade de formar novas lideranças e de trabalhar com uma grande equipe de líderes de todos os tipos de níveis. O livro, ele vai nos mostrar que ele está repleto de referências a nobres, a magistrados, a levitas, sacerdotes, príncipes, enfim. E o copeiro do rei, ele sabia muito bem como coordenar, supervisionar e motivar todos aqueles a quem lideraria. E Neemias não é somente uma história de um líder bem-sucedido, mas Neemias, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para que a grande reconstrução do povo de Israel, para que este povo tivesse uma história de ser um povo reerguido pelas mãos de Deus de forma também bem-sucedida. Neemias, então, assume este papel que Deus lhe entregou. E além das grandes ordens a serem cumpridas, Neemias sabe que há uma infinidade de pequenas tarefas que precisam ser feitas para que a harmonia, a alegria e a celebração penetrem em todos os recônditos físicos, emocionais e espirituais da vivência daquele povo. Não foi só a cooperação no muro, mas foi também uma distribuição de tarefas no serviço do templo, foi uma organização da vida em comunidade. Tudo isso foi para a reedificação. E mostra assim que Neemias, mas também o povo, estavam dispostos a seguir a visão que Deus lhes deu, que Deus lhes passou por meio de seus líderes e por meio dessa palavra. E o povo segue adiante com essa certeza bem viva em seu coração. Para nós, fica este grande exemplo de liderança e de serventia, para que possamos continuar a exemplo de Neemias, servindo com alegria ao Senhor. Do começo ao fim do livro de Neemias, ouve-se uma mensagem que começa com sons desafinados, tristes, melancólicos, mas que através de um povo que chora e ora, que trabalha e que se dispõe a obedecer à palavra de Deus, e também um povo que valoriza e segue a liderança que Deus lhes deu, este povo chega a um final que com certeza é muito diferente do começo. Apesar de antes estarem lá no fundo do poço, israelitas, estrangeiros, amigos e inimigos, todos perceberam que mesmo lá,
Deus sempre esteve à frente no comando de toda essa história. É lindo nós vermos Deus agindo por intermédio da liderança de Neemias e do sacerdote Esdras, para mostrar ao seu povo que a restauração física de Jerusalém, na verdade, ela é apenas um véu para mostrar uma reconstrução ainda maior do povo de Deus no sentido espiritual. Talvez o povo não tenha entendido naquele primeiro momento isso, mas eles demonstraram isso com a sua confissão, com o seu arrependimento, com a sua disposição em servir ao Senhor com alegria e com coragem. Talvez possa ter sido uma alegria por experimentarem de forma física a reconstrução que Deus os estava permitindo celebrar e festejar. Mas a restauração de sua relação com Deus, a restauração da sua fé, a restauração de serem filhos amados do Pai, de terem a certeza do cuidado, do amor, da misericórdia deste Deus presente em seu viver, com certeza isso acabou se tornando uma festa muito maior. Sabem por quê? Porque nós celebramos essa festa até hoje. Nós que somos o povo de Israel hoje, celebramos esta restauração completa e vencedora, porque nós conhecemos a mais maravilhosa de todas as obras que Deus já nos permitiu conhecer. Essa obra já foi concluída. E nós cremos, ensinamos e confessamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. As pedras que tinham sido queimadas na destruição dos muros pelos babilônicos não renasceram do monte de pó, mas um povo renasceu da ruína. Houve uma grande transformação que trouxe o povo da tristeza e da lamentação para a alegria e celebração. Os nossos outros textos bíblicos que foram lidos no culto de hoje também falam de pedras. Nós somos pedras para sermos reconstrutores da verdade de Cristo a este mundo que está em ruínas. Talvez nós também tenhamos sido derrubados, destruídos, queimados pelo fogo, mas Deus nos usa. E a nossa confissão de fé, assim como Pedro fez, nós agora, com esta fé, nos tornamos pedras para reconstruir essa mensagem dia após dia, manhã a cada manhã, para que o mundo conheça a verdade de que Cristo é o Salvador. Assim você, minha querida e amada serva do Distrito Norte Mato-Grossense, nunca esqueça dessa reconstrução que Deus faz na tua vida todos os dias por meio da fé que tu tem em Cristo, o teu Salvador. Que o bom Deus abençoe a ti, querida serva. Que o bom Deus abençoe a tua família. Que o bom Deus abençoe o nosso distrito de servas, as nossas congregações, os nossos pastores, nossos guias espirituais, os nossos líderes, os nossos departamentos. Que Deus abençoe a todas as servas da Liga de Servas Luteranas do Brasil, seja aqui no Distrito Norte Mato-Grossense, seja pelo Brasil inteiro. Que Deus assim também abençoe a todos nós. Obrigado por essa mensagem, obrigado por estar conosco, obrigado por prestigiar este culto que fazemos de forma tão especial para você. Amém.